comunidade Rama é do bem, sua família em Xerém. Se liga, se liga. Reuniões às quartas, sextas e domingos de adoração ao nosso Deus na comunidade Rama Xerém. Você é o nosso convidado, traga a família também pra comunidade Rama Xerém. Comunidade Rama Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Rama Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Rama, sua família em Xerém. Amém? Pega a sua Bíblia, por gentileza. Glória a Deus. Que bênção a gente poder estar na casa de Deus, louvando o Senhor. Hoje, eu espero que com essa palavra Deus traga ao teu coração algo muito especial, temor da parte de Deus, e promova mudança dentro de você, amém? A minha expectativa, quando Deus me trouxe essa palavra, uma palavra revelada, que nós recebamos e tenhamos o impacto dessa palavra. Promova dentro de nós o temor e promova um tempo de mudança. Abre, por gentileza, em 1 Samuel, capítulo 4. Primeira Samuel, capítulo 4. Todos acharam? Nós vamos fazer uma leitura praticamente, vamos começar no fim e depois iremos para o início. Leia comigo, por gentileza, o verso 22, por gentileza. Aliás, vamos ler do versículo 20, por favor. Capítulo 4 de 1 Samuel, verso 20, diz assim: quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: não temas, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas deu o menino o nome de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Ela disse isto porque a arca de Deus havia sido tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Amém? Vamos contextualizar para os irmãos. A época era a época dos juízes. O povo de Israel se afastou de Deus. E aí, periodicamente, Deus levantava um juiz para conduzir o povo e julgar as suas causas. É muito parecido com alguém que está vivendo longe de Deus e periodicamente Deus levanta alguém para lhe trazer um recado do céu. É como alguém que está distante com seu coração, mas a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, sempre levanta alguém que traz um recado profético da parte de Deus. Aqui aquela mulher viu o seu marido, o seu sogro e a arca de Deus indo embora. O marido e o sogro morreram. A arca foi levada pelos inimigos. Já não havia motivo de sorrir. E ela deu o nome daquele filho que estava nascendo. Inclusive ela morreu no nascimento do filho.
A Bíblia diz aqui que ela não se mexia mais. Então as parteiras pegaram o filho e ela deu o nome ali no finalzinho de sua vida, Icabô. Em uma outra versão diz Icabode. Foi-se a glória de Israel, ou foi-se a glória de Deus. A pior coisa na vida de um homem e de uma mulher é quando a presença de Deus já não está mais com ele porque o deixou. Suas decisões, seus caminhos estão tão distantes dos caminhos de Deus, da vontade de Deus, que a glória de Deus já não está mais com aquela pessoa. Ela já não é mais ouvida diante de Deus. Isso aconteceu com algumas pessoas na época de Israel. Um deles foi o rei Saul. Quando Samuel começou a orar por Saul, Deus repreendeu Samuel dizendo: por que clamas por Saul, tendo eu já o rejeitado? As coisas não acontecem do dia para a noite. Para chegar ao ponto de Deus rejeitar alguém, ou o Espírito de Deus deixar aquela pessoa, muitas coisas vieram acontecendo. Muitas decisões erradas, muitas gotas encheram o copo de água. Agora sim, eu queria pedir que no capítulo 4, nós viéssemos para o versículo 1. Venha comigo, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus: a palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou-se em Ebenezer. Todos sabem o significado da palavra Ebenezer. A palavra Ebenezer, até aqui, nos ajudou. O significado de Ebenezer é: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, os filisteus se acampou em Ebenezer e os filisteus acamparam em Afeca. Verso 2: os filisteus se puseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quantos homens? 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins, e os dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Pode deixar, varão. Está muito quente. Dê uma olhadinha para cá rapidão. A ideia que os anciãos de Israel tinham é que Deus os entregou à derrota. E de fato foi Deus quem permitiu que o seu povo perdesse aquela batalha. Seu coração já estava diante de Deus. Existem muitas lutas nossas que são perdidas porque nós abandonamos o Senhor. Porque nós escolhemos os nossos próprios caminhos e tomamos nossas próprias decisões. A Bíblia diz que quando os filisteus vieram à guerra, foram para o campo chamado Ebenezer, que deveria ser em favor do povo de Israel. Até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, querido. Deus abençoe você. Fazer igual o pastor Luiz Henrique. Que Deus te faça um servo fiel até a morte. A palavra diz que eles foram combater no vale, no campo chamado Ebenezer. Deveria ser até aqui nos ajudou o Senhor. Mas nesse campo foi uma das maiores derrotas de Israel. Morreram 4.000 homens. Uma das coisas que eu e você deveria ter a certeza
de que quando nós não vencemos na nossa vida, algo deu errado, foi porque deixou o Senhor que isso acontecesse. Tem irmãos que nós passamos por ele e saudamos, paz do Senhor, irmão. O irmão diz assim, só vitória, varão. Mas o texto bíblico está mostrando que não é só vitória. Às vezes a gente perde. O que fazer quando a derrota chega em nossa casa? O que fazer quando nós somos surpreendidos por uma derrota? A primeira coisa, precisamos aprender as lições que aquela derrota nos trouxe. Quando fazemos um concurso público, e eu já tive essa experiência de não passar numa determinada prova, eu retornava para casa com choro, com lágrima, com a dor da derrota. Mas uma coisa eu sempre fiz, refletia sobre os pontos fracos, onde eu errei, onde eu cometi os principais erros. Deveríamos fazer sempre isto na nossa vida. E eles começaram a indagar por que o Senhor nos permitiu perder. E o mais importante, que quem indagou foi os anciãos. Se a coisa está ruim, é a hora de você refletir para começar a tomar decisões acertadas. Sabe o que aconteceu? Os anciãos se precipitaram e falaram, perdemos. Vamos trazer a arca do Senhor para o nosso meio. Cuidado, porque quando nós não temos a direção de Deus, a visão de Deus, a direção nova que Deus está nos dando, qualquer passo em falso pode te dar uma derrota ainda maior. Sabe o que Moisés fez? A Bíblia diz que Moisés estava conduzindo todo o povo e ele orou a Deus e disse assim, Senhor, o Senhor disse para ele, eu enviarei os anjos para ir adiante de ti, Moisés, com todo esse povo. O Moisés disse, não, Senhor, eu não quero que os anjos do Senhor vá à nossa frente. Nós não arredaremos o pé daqui se a tua presença não for conosco. Precisamos fazer a distinção entre receber a bênção de Deus e se a presença de Deus está conosco. Nós não deveríamos arredar o pé de uma direção sem que a presença de Deus estivesse conosco, estivesse nos conduzindo. Eu queria pedir que carinhosamente você olhasse para a pessoa do seu lado, aponte para ela e diga assim, só saia do lugar se a presença de Deus estiver contigo. Não tome decisões importantes sem que a presença de Deus confirme que Ele é contigo. Cuidado, porque eles tinham a arca do Senhor, apesar de ter sofrido a derrota de 4.000 homens caírem. Eles achavam de verdade que trazendo a arca do Senhor, a vitória viria. Às vezes a gente acha, não, se fulano tivesse do meu lado, a vitória viria. Se o político tal tivesse aqui, as coisas seriam diferentes. Se o médico tal tivesse consultado, seria tudo diferente. Se lembra de Marta e Maria? Oh, meu Senhor, meu irmão Lázaro morreu, mas se tu estivesses aqui comigo, nada disso teria acontecido. O Senhor Jesus olhou para ela e disse, ele não morreu, ele dorme. Essa enfermidade não é para a morte definitiva, mas para a manifestação da glória de Deus. Enquanto com esta mulher foi-se a glória de Israel, foi-se a glória de Deus, a morte de Lázaro era para a manifestação da glória de Deus. Diga para a pessoa do seu lado, nem tudo está perdido. Existem coisas que é para a manifestação da glória de Deus. Você crê nisso? Você pode dar um aleluia? Você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir bem forte a Jesus, irmão? Existem coisas que acontecem na nossa vida que não é para a morte, mas é para a manifestação da glória de Deus. Às vezes algumas coisas têm que morrer na sua vida para que você veja a glória de Deus. Porque se tudo ficasse bonzinho, você ficava na tua zona de conforto e não se levantaria para buscar o Senhor. Há poucos dias, eu e minha esposa estávamos resolvendo umas questões pessoais
E aí ela disse assim para mim: se nada tivesse acontecido, eu não estaria buscando a Deus. Aí eu achei interessante, porque ela estava acordando cedo, estava orando. Estava acordando cedo, orando, estava lendo a Bíblia. Eu falei: é a típica situação que acontece conosco. Às vezes as coisas precisam bagunçar para arrumar. Eu vou repetir isso. Às vezes é necessário que as coisas baguncem para poder arrumar. E você acha que a bagunça é do diabo. Você acha que aquilo que aconteceu é do diabo. O diabo se levantou contra mim. E não. Pode ter sido o próprio Deus para que você começasse a sentir a presença dele junto contigo. Às vezes a pessoa fica desempregada e ela acha que aquilo é ruim, foi o diabo que tirou o meu emprego. Não! Pode ter sido uma providência de Deus para que se manifestasse a glória do Senhor sobre ti. Amém? Mas uma decisão errada eles tomaram. Pegaram a arca do Senhor e levaram para o meio da batalha. Verso 5, leia comigo. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Irmãos, eu nunca tive essa experiência. Só no encontrão de células. Só no movimento do encontrão de células parece que o chão treme. Sim ou não? Eu nunca vi a Almerinda tão combatente. Eu nunca vi a Pati tão brava assim, não. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel, quando tomou conhecimento que a arca estava no meio deles, o que eles fizeram? Gritaram tão alto que o chão tremeu. Verso 5. Os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. Se prepare, porque em outras circunstâncias, quando a arca do Senhor chegar na tua casa, será um júbilo tão grande que os teus vizinhos ouvirão o chão tremer de tanto júbilo e grito e alegria que virá sobre ti e tua descendência. Aqui eles trouxeram de maneira equivocada a arca do Senhor, Fran. Mas eu fiquei pensando, pensa em dias normais, quando você traz a arca do Senhor para dentro da tua casa. A presença de Deus que era representada pela arca. Quando você traz a arca para dentro da sua casa, haverá som de júbilo e de cântico, e todos em tua volta ouvirão. Parentes dirão: por que há tanta alegria naquele arraial? Daqui a alguns dias, no mês de julho, vai haver uma grande festa no meu arraial. Se preparem. Eu ainda não sei o nome, mas eu acho que será Samuel. Eu acho que o nome será Samuel. Quando chegar julho, que esta criança nascer, haverá júbilo lá em casa. E eu chamarei vocês para celebrar junto comigo. Quem pode dar um glória? Quem pode dar um aleluia? Quem pode aplaudir bem forte o Senhor, irmão? Na casa do crente, quando a arca chega, há júbilo, há cântico, há glória. Eu me lembro, o Fran e a Miriam andando triste, cabisbaixo, porque a Yasmin tinha saído de casa, arrumou um namorado, pastor. O Fran, eu nunca vi o Fran chorar tanto na minha vida. Eu olhava pro Fran e falava: Fran, tua filha bonitinha, branquinha, tá lá agora com o namorado. E o Fran chorando. Mas o dia que a Yasmin voltou e disse: pai, mãe, eu quero conversar com vocês. Eu quero me casar na presença de Deus. Eu quero consagrar minha casa ao Senhor.
Naquele dia o Fran chorou, a Miriam chorou, mas agora de júbilo, de alegria. E há poucos meses atrás eu estava lá em Moçambique e eles fizeram o casamento da filha aqui. Foi um som de grande júbilo e grande alegria. Aleluia. Se prepare, porque Deus é o Deus que transforma o luto, a perda, o choro. Só Deus pode fazer isso, em transformar em alegria. Por isso que a palavra de Deus diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Se prepare, porque quando a arca chegar na tua casa, haverá júbilo que o chão tremerá. Amém? Mas eles fizeram algo errado, que meteram a mão e levaram a arca para o meio da guerra. Os filisteus falaram: que festa é essa no arraial? Verso 7. E os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Quando a arca está no meio do povo de Deus, os inimigos sentem medo. Quando a arca do Senhor, quando a presença de Deus está no meio do seu povo, na sua casa, os inimigos e todos que estão em volta sentem medo. É por isso que nós deveríamos, e eu estava na célula compartilhando com os irmãos, denunciando algo muito grave. Antigamente nós passávamos na frente da casa dos crentes e ouvíamos os louvores muito alto. Hoje você passa na porta da casa dos crentes e não há mais louvor. Não há mais música. Quando eu me converti em 1991/92, nós andávamos nas esquinas e estavam as igrejas fazendo culto nas esquinas, nos bairros. Isso já não há mais. Foi-se a glória de Israel e cabote. É por isso que em muitos lugares a gente anda, não há mais grupos orando, louvando e buscando a Deus, mas há barricadas. Porque alguns de nós paramos de levar a arca do Senhor por onde nós íamos. Nossas casas antigamente ficavam com o louvor bem alto, ao ponto de vizinhos irem lá na tua porta reclamar: por favor, irmão, baixa o som aí. Hoje, a gente já não incomoda mais ninguém. Já não há júbilo, já não há cântico, já não há mais a arca. Eu queria sugerir a você, pelo menos uma vez por semana, incomode alguém. Ponha um louvor que você gosta, mas ponha alto. Põe um louvor, mas ponha alto na sua casa. Incomode alguém. Pode incomodar o diabo. É para isso que ele existe. Ficar incomodado com o louvor que sai dos teus lábios. A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E se nós não louvarmos, nós não prestamos mais para nada. Nós vamos fazer uma única coisa: quem for salvo estará diante do Rei dos Reis. A Bíblia diz que nós estaremos diante dele, Fran, louvando e adorando a ele, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu e você fomos criados para o louvor da glória dele. Aqui é só um ensaio. Nós não prestamos mais para nada, só para dizer para ele: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. No teu carro, de vez em quando eu vejo o Rafa Posta, ele indo para o trabalho de madrugada, aí ele põe louvor no carro dele. E aí eu fico ouvindo louvor, eu falo assim: quem dera que nós acordássemos cedo louvando a Deus, adorando o Senhor. Eles levaram a arca e os filisteus ficaram com medo e começaram a falar: os deuses estão do lado dele. Verso 8: ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Agora eles começam a lembrar de tudo que Deus fez em favor do povo de Israel. Os inimigos, quando você tem júbilo nos lábios, cântico na sua vida, quando você celebra, os inimigos começam a lembrar de tudo que Deus fez na sua vida. Vivi casou, aleluia. A Glaze casou. Sérgio,
Sérgio está em lua de mel, Fran. Sérgio casou, aleluia. Vão lembrar de tudo que Deus fez em teu favor. Os inimigos começarão a conversar entre eles e falar: olha o que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus dos Hebreus, fez na vida dele. Catarina, olha, Deus está levando entre as nações. Olha o fulano, olha o que Deus está fazendo na casa dele, na casa dela. Olha como Jesus operou naquela enfermidade que a Priscilinha estava, como Deus curou ela. Os inimigos começam a olhar e ver tudo que Deus fez. Aqui foi exatamente isso. No verso 9, sejam fortes, filisteus. Começou o discurso para que eles fossem combativos. Sejam fortes, filisteus. Comportem-se como homens, para que não venham ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram. E Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. Versículo 11. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Dá uma olhadinha aqui para mim. Olha os equívocos que eles tomaram. Tinham morrido só 4.000 homens. Vocês sabem que na vida recuar às vezes não é derrota? 4.000 homens haviam morrido. Os líderes são os responsáveis, porque 4.000 homens caídos deveriam ter pensado: opa, Deus está querendo falar algo conosco. Quando você está vivendo um tempo que os inimigos, ou melhor, que você vê seus filhos caindo, morrendo, você precisa parar tudo e dar atenção, porque tem algo errado. Quando seus filhos começam a morrer, começam a cair diante das guerras, das dificuldades, algo está errado. A gente precisa parar tudo e olhar para dentro. Você começa a observar problemas de várias ordens, problemas de ordem financeira. Seu filho começa a usar droga. Seu casamento começa a abalar. O carro começa a quebrar. O bairro começa com a multidão de traficantes tomando conta. Você começa a ver assaltos excessivamente. O governo já começa com atitudes injustas contra o povo. Irmãos, é hora da gente parar e olhar para dentro. Recuar também é atitude de Deus. Só haviam morrido 4.000. Agora, por causa da teimosia dos líderes, a Bíblia diz que morreram 30.000 homens. Às vezes o que Deus quer é que você recue um pouco e volte à intimidade com Ele. Esses dias eu estava ouvindo o irmão ministrando e ele falou algo poderoso. Ele falou: Deus não nos chamou para fazer coisas. Deus nos chamou para andar com Ele. Ele não chamou os discípulos para fazer uma obra extraordinária. Ele chamou os discípulos para andar com Ele. Deus quer que nós andemos com Ele, em comunhão, em intimidade. Ter a certeza que a presença de Deus está conosco, irmão, é fundamental. Deus não nos chamou para fazer grandes obras humanamente falando, mas Ele nos chamou para andarmos com Ele, porque nós e Deus somos a maioria. Mas se nossos filhos estão caindo, e entenda, quando eu digo nossos filhos caindo, é quando os irmãos estão desviando, quando os irmãos estão afastando, quando os irmãos estão deixando o caminho do Senhor, quando muitos estão sendo combatidos, e a gente vê sucumbindo, irmãos, algo está errado, é hora de recuar. É na atitude dos 4.000 mortos que se para e reflete o que está acontecendo. A responsabilidade é de líderes teimosos. A responsabilidade é de líderes que não refletem de como estão suas ovelhas. A Bíblia diz isso, procura saber o estado de suas ovelhas, a Bíblia diz isso. Nós deveríamos saber o estado dos nossos filhos. Esses dias, antes de começar o ano letivo, eu fui para a reunião do Davi,
Fui saber como ele estava na escola e como seria o ano letivo dele. E melhor, ele vai comigo. A professora está falando e ele do lado. Paizinho, seu filho conversa muito. Aí eu olho para ele olha para mim. Paizinho, seu filho gosta muito de conversar. É que ela não me conhece, não sabia quem ele puxou. Eu falei, tia, pode ficar tranquilo que eu vou dar um jeito nisso. Pai. Quando algo está errado, não insista. Não insista no erro. Seja humilde. Ouça quem está de fora, porque pode ser que ele está tendo uma visão um pouco melhor do que a sua. Às vezes tudo que precisamos é ter um coração humilde para ouvir. Mas tem pessoas que não querem ouvir. Acham que sabem de tudo e que são donos da igreja. Acham que suas atitudes estratégicas irá resolver o problema. Mas o que Deus nos mostra com essa passagem é que 26 mil pessoas poderiam ter sido poupadas. Mas o líder insistiu. Se não insistiu, cometeu um erro pior, porque existe uma pequena omissão aqui. Porque diz que foram os idosos, os mais antigos, que fizeram o quê? Tiveram a excelente ideia. Vamos buscar a arca do Senhor. Pode ser pior a situação, porque a Bíblia diz que no tempo dos juízes, cada um fazia o que dava na sua cabeça. E aí os mais idosos, os mais experientes tiveram a excelente ideia. Vamos trazer a arca do Senhor. Agora, os filhos do sacerdote estavam mortos, a arca foi levada embora e perderam não mais 4 mil, mas 30 mil homens. Eu queria pedir que você agora fosse profeta na vida do seu irmão. Aponta para ele e fala assim: recuar em alguns momentos é atitude de inteligência emocional. Às vezes recuar é atitude de inteligência emocional. É o que Deus quer para nós. Você recua para poder consertar o que precisa ser consertado. Você recua não é porque você está perdendo, não é porque você está com medo, mas é porque é necessário. É um tempo da caverna, é um tempo de reconstrução, é um tempo de organizar seus pensamentos, suas emoções. Às vezes é um tempo de você reorganizar a sua vida financeira. Para de meter as mãos pelos pés. Se começar os prejuízos, uma vez eu fui inventar de entrar num negócio de um investimento. E eu chamei alguns dos irmãos. Quem lembra disso? Lembra. E aí eu tomei um prejuízo. Quando eu tomei um prejuízo, eu comecei a ligar para o irmão, pelo amor de Deus, saca logo, saca logo. Mas já era tarde. Irmão, não consigo mais. O Fran, bom português, bom português. Depois que vocês tiverem os lucros de vocês, eu entro no negócio. Mó livramento tu recebeu, varão. Mas eu recuei e por isso não tive prejuízo maior. Às vezes na vida é bom recuar, irmão Leandro. Às vezes teu filho está tendo uma visão melhor do que a tua e ele conversa com você para que você acerte o caminho. Às vezes seu marido está tendo uma visão um pouco melhor que você. Às vezes tua esposa está tendo uma visão um pouco melhor. A Miriam é assim também, Fran? É assim também? Os irmãos seguros, pastor Moisés. Às vezes você tem que recuar para organizar a casa e depois prosseguir. Amém? Poderia ter sido poupado 26 mil pessoas. Agora, a tragédia já tinha acontecido. Tem atitudes suas que te levou a um lugar que a plaquinha de retorno está longe.
Eu fui para o Rio Grande do Sul fazer obra missionária lá uma época, com Érica e André. A Priscila foi comigo. E o André e a Érica iam fazer uma viagem de capacitação profissional. Iam ficar, acho que 10 dias fora do Sul, e eu e Priscila cobrimos eles lá, os pastores do Sul. Aí o André foi e falou assim: Pastor Marcos, vou deixar meu carro contigo, se você precisar, Rafa, você pode ir. Eu falei, tá falando sério? Na época era um carro top, era um Renault Megane, lembra? Aquela época era lançamento, top, que carreta. Eu falei, tá falando sério? Carro automático, eu nunca tinha dirigido carro automático. Falei, André, se eu bater. Ele, não, fica em paz, não vai bater não, e Deus não vai deixar não, varão. Eu estou sendo fiel no dízimos e oferta. Aí me deu a chave. O carro nem chave tinha. O carro é um cartão, sensor de presença. Você entra dentro do carro, aí o carro liga. Tu aperta o botão, sai do carro, o carro desliga. Aí eu peguei o carro. Ele falou assim, ó, só cuidado com uma coisa, que o combustível tá pouco, tu tem que abastecer logo. E de Porto Alegre, onde tem um aeroporto que eles decolaram, até Rio Grande, são quase 500 quilômetros. É longe, é como se fosse daqui para São Paulo. E lá no sul é diferente daqui. Aqui tu pega a Dutra, qualquer caminho errado que você entrar, já começa aqui, que é só reta. Qualquer caminho errado que você entrar, você retorna e volta para a Dutra. Sim ou não? Para quem foi para São Paulo sabe disso. No sul não. É mato de um lado, mato do outro, mato no meio e a estrada longa, irmão. E eu olhei e falei, Priscila, a gente precisa abastecer o carro. E perdi o posto. Entrei num lugar errado, irmãos. A plaquinha de retorno era quase 80 quilômetros depois. Por muito pouquinho, a gente não ficou a pé com falta de combustível. Existem coisas na vida que a placa de retorno é muito longe. Decisões que para você consertar, muitas coisas irão acontecer e a gente não sabe se chegará no retorno. Por isso que tem que ter cuidado com as decisões no tempo de recuar, de reorganizar. Sabe o que aconteceu? A tragédia já tinha ocorrido. Os filhos, Ofni e Finéias, já estavam mortos. E Deus cobrando Eli, porque ele ensinou os filhos errado. Ele passava a mão na cabeça dos filhos. Aqui fica uma lição. Cuidado. Se você vê o teu irmão pecando, vai até ele. Não deixa ele continuar no caminho do pecado. Exorto. Se ele quiser seguir, é com ele. Mas a Bíblia diz que se você ganhar o teu irmão, você acumulou brasas vivas sobre a sua cabeça. Amém? Mas a nossa missão é de sermos profetas para os nossos irmãos. Irmão, você está indo por um caminho perigoso. Irmão, cuidado com essa situação, cuidado com aquilo ali. Minha irmã, não faz isso que vai gerar esse outro problema. Olha, é bom você evitar de falar isso que vai te trazer transtorno no seu trabalho. Olha, cuidado, irmão, vigia. Irmão, por que você está faltando tanta reunião? O que está acontecendo? Minha irmã, era para você estar junto conosco. Era para você estar aqui na reunião de oração. Por que você não está? O que houve? Minha irmã, por que você não está vindo na célula? Você está longe, está ausente. Meu irmão, minha irmã, por que você não tem dado mais o dízimo? O que aconteceu? Por que você deixou Satanás entrar no teu coração e agora você está sendo egoísta? Meu irmão, minha irmã, divide o que você ganhou aí, o teu pão, o teu arroz, o teu feijão. Vamos partilhar, vocês fazem parte do cristianismo. Minha irmã, por que você não está indo na noite do carinho mais com a gente? Você sempre foi ajudar a evangelizar e agora não tem ido mais. Estamos indo, né? Tem que chamar o Fran e perguntar por que não está indo lá na Fazenda Paraíso. Meu irmão, por que você não está indo mais na Fazenda Paraíso? Vamos ajudar o irmão. Ah, mas eu não consegui acordar, pastor. Não tem problema não, vou chegar na tua casa às 5 da manhã. Você tem carro? Vai buscar o irmão que não tem vindo. Você tem o telefone dele? Manda mensagem. A tragédia já estava feita. Fica firme aí que agora vem a parte mais forte da mensagem. Leia comigo, por gentileza. Versículo 12. Então um homem de Benjamim, saído das fileiras, correu e no mesmo dia chegou a Siló.
Ele havia rasgado suas roupas e espalhado terra sobre a cabeça, sinal de humilhação. Verso 13. Quando chegou Eli, estava sentado numa cadeira, perto da estrada, olhando como quem espera, porque seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia a toda a cidade, começou a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então o homem correu e deu a notícia a Eli. Verso 15. Ora, Eli estava com 98 anos. Os seus olhos já não se moviam e ele não podia ver. O homem disse a Eli: eu venho da frente de batalha, eu fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou-lhe: o que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, houve grande matança entre o povo. Além disso, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado, provavelmente não jejuava mais, não buscava mais o Senhor, estava gordo. Eu estou muito preocupado com essa barriga. Tem que emagrecer, né, irmã? Jejuar, né? E havia julgado Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu estas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro, seu marido haviam morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudaram disseram: não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada, e por causa do seu sogro e seu marido. Falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Que história trágica! Que história forte e que traz lições preciosas para nós. Homens que outrora estavam vivendo a glória de Deus, e agora o luto chegou em sua casa. Seu neto morreu e ficou descrito como a glória de Israel que tinha ido. Seus filhos estavam mortos e o sacerdote morto. Aqui se encerra uma geração de sacerdotes. Que tristeza! O homem julgou, serviu 40 anos e agora o final de sua vida foi vendo a destruição de sua casa. Tudo por causa de atitudes erradas que ele teve. Acoitando o erro de seus filhos, não tendo postura e posicionamento de liderança que deveria ter. Às vezes eu me pego perguntando: quantos líderes, essa palavra é uma palavra que deveria trazer um temor muito grande no nosso coração, sobretudo no meu. Porque quantos líderes abandonaram o trato, o cuidado, e deixa seus filhos perecerem. A história nos mostra que daqui estava sendo levantado a geração de Samuel. Mas a história de Eli nos deixa um baita alerta.
Hoje eu estou vivendo um tempo de glória, Deus tem abençoado muito. Amém? Mas fique atento, porque nada é por acaso. As coisas começaram com uma guerra normal entre Israel e os filisteus. Era normal. Mas fique atento que de dias normais Deus pode estar mostrando algo e você tem que ter sensibilidade. Prefira a presença de Deus do que as vitórias que você pode ter. Se quando caiu aqueles 4.000 homens, a decisão dos líderes, dos anciãos, fosse outra, teria poupado os 26.000 que morreram. E a história poderia ter sido contada de forma diferente. Decisões decidem destinos. Eu quero encerrar contando uma história, uma ilustração que eu vi essa semana para os irmãos. Havia um pastor no interior de Minas. A igreja dele era uma igreja relativamente pequena. Então, cada pessoa é muito importante estar ali. E havia um homem que ele tinha maior alegria na vida desse homem. Tocava, chegava na igreja sempre cheio de alegria. E o pastor ficava muito feliz com a vida dele quando ele chegava. Falava: meu filho, que bom que você chegou. Um dia, esse rapaz ligou para o pastor e falou: pastor, hoje eu não vou na igreja não. Ele falou: por quê? Ele falou: vou no aniversário de uma prima minha e por isso eu não vou poder chegar a tempo para ir na igreja. Aquele pastor ficou muito triste, arrasado. Ele não esperava tal atitude daquele jovem que era seu companheiro, seu parceiro, fiel, leal. E aquele culto naquele dia de domingo, para ele foi um culto ruim, porque estava faltando alguém que sempre estava ali presente. Acabou o culto, ele foi para casa e ele estava angustiado, não conseguia dormir, preocupado com aquilo e triste com a ausência daquela pessoa. Então ele foi orar a Deus. Quando ele foi orar a Deus, ele disse para Deus: Deus, já não há mais o que fazer, mas eu te peço que tu tires pelo menos essa tristeza que está no meu coração, essa dor pela ausência desse irmão que eu me senti muito ferido, Deus. Tira pelo menos essa dor que eu estou sentindo pela ausência dele, porque ele não veio hoje. E ele disse que era 2:00 da manhã, quando ele sentiu a visitação de Deus, e Deus disse assim para ele: curioso porque você está sentindo a falta dele, mas eu já tenho tanto tempo que eu não vou na sua igreja, e você não sente a minha falta. E ele começou a chorar. É uma ilustração que o irmão trouxe para dizer assim: às vezes a gente sente a falta de Deus e nos acostumamos com isso. E às vezes eu aprendi a pregar, às vezes eu aprendi a tocar, eu aprendi a cantar, e corre o risco de eu fazer tudo isso sem que a presença de Deus esteja nesse íntere. Eu queria pedir que você ficasse de pé para nós orarmos. Faça como Moisés. Senhor, nós não arredaremos o pé daqui se a tua presença não for conosco. Eu não quero bens, eu não quero coisas, eu não quero apenas pessoas, eu quero a presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus na sua vida, meu irmão. Talvez tudo ficou ruim porque está faltando a presença de Deus. Fique ligado, porque se não ficou ruim, se tudo ficar no futuro ruim, talvez seja a presença de Deus que esteja ausente. Como que eu sei que a presença de Deus está ali? Quando a glória de Deus, ela não se foi. Quando você sair daqui e isso ainda estiver remoendo no teu interior,
Quando você chegar em casa e o desejo ainda de louvar continua. Quando você estiver lavando louça e o desejo de lembrar de uma música, de uma canção. Quando você começar a orar, você está com seu marido dentro de casa e você sente um desejo de orar por ele. Quando você está na sua vida, no seu trabalho, e você sente vontade de orar lá naquele lugar de trabalho, é porque a presença de Deus ainda está contigo. Se preocupe quando Deus ficar em silêncio. A maior preocupação é quando Deus ficar em silêncio, quando nada mais acontece. Quando você não sente mais vontade de fazer coisas loucas, de andar pela rua entregando folheto. Quando você não sente mais vontade, pelo contrário, vontade de ouvir uma música do mundo. Quando você põe no seu, eu não sei como chama mais, pendrive, quando você põe músicas do mundo ali. Fique preocupado quando o teu desejo não é mais de buscar o Senhor, mas o teu desejo é de estar em outros lugares. Fique preocupado quando tua vontade é outra e não estar na presença de Deus, cumprindo o seu propósito e sua missão. As vidas clamam, irmãos. Quando eu cheguei na África, que eu vi aqueles irmãos, eu vi pessoas que, diante de tanto sofrimento, quando eles entram na presença de Deus, eles entram cantando, pulando, celebrando, fazendo coisas que talvez eu não tivesse coragem de fazer, pulando e deita no chão e se levanta. Se preocupe quando tudo estiver no silêncio. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coraçãozinho. Eu quero fazer uma oração. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, pela liberdade que o Senhor me deu de compartilhar a tua palavra hoje. E pedir que sobre a mão dos teus filhos esteja tuas mãos de fogo, Senhor, que esmiuça a pedra, que dá um coração de carne, que tira todo o mal, que tira todo empecilho, todo embaraço. Tua palavra diz, Senhor, que ela vai entre juntas e medulas, vai num lugar onde nós não podemos ver. Que seja assim nesta noite, Senhor. Que sintamos falta não apenas dos irmãos, Senhor, mas sintamos falta da tua presença. Sintamos desejo de andar contigo, de estar conversando contigo, de questionar tudo que eu for fazer, Senhor, se eu vou comprar, se eu vou vender, se eu vou viajar, que eu faça tudo, Deus, te consultando. Como diz Provérbios 16:3, ore ao Senhor pelos seus planos e eles darão certo. Consagre ao Senhor os seus planos. Queremos consagrar, queremos colocar tudo em tuas mãos. Ajude-nos a ser servos assim, Senhor. Em nome de Jesus. Não permita que ninguém saia daqui o mesmo, Senhor. Não permita que ninguém saia daqui, ó Deus, da mesma forma, mas que saia daqui com sede, saia daqui com desejo de estar em tua presença, saia cantando. Pessoas sintam desejo de botar camisas com mensagens poderosas da tua palavra quando não puderem falar, Senhor. Pessoas saiam daqui com uma palavra, com uma mensagem. Saiam daqui com uma mensagem como mensageiros, Senhor, em nome de Jesus. Essa noite, Senhor, nós queremos te dar graças. E não queremos ser como Elias, mas nós queremos ser como o jovem Samuel, que o Senhor levantou, Senhor. Queremos ser como Samuel. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas.